Lembro dos dias no deserto, um caminho de areia e sol. Oh, Deus nos guiou com sua mão, nos deu a lei, nos deu farol. Oh, em Deuteronômio, a voz que ecoa, um pacto fiel a firmar, mandamentos pra guardar, seu amor pra nos guiar, com todo o coração, alma e vigor, amar o Senhor, nosso Salvador, obediência que nos leva a cada passo, a bênção real na terra prometida, um rio de vida, um amor sem igual. Seu jugo é suave, seu fardo é leve, em seus passos vamos andar, com o coração reto, sempre pra adorar. 12 tribos juntas, um povo a erguer, honrando o nome que nos faz viver. De todos os deuses, só Ele é Senhor, o grande e poderoso, nosso pastor. Em cada passo, em cada oração, fiel Ele é, nos dá sua direção. Com todo o coração, alma e vigor, amar o Senhor, nosso Salvador, obediência que nos leva a cada passo, a bênção real na terra prometida, um rio de vida, um amor sem igual. Seu jugo é suave, seu fardo é leve, em seus passos vamos andar, com o coração reto, sempre pra adorar. Não há montanha nem vale profundo que o seu amor não possa alcançar. Se o seu mandamento é o nosso mundo, em seus caminhos queremos andar. Seja na casa ou ao andar, seu nome sempre vamos exaltar. Obediência que nos leve amar o Senhor, nosso Salvador, na terra prometida, o rio de vida, um amor sem igual. Seu jugo Deus suave, seu fardo é leve, em seus passos vamos andar, igual terra prometida, um caminho de vida, um amor sem igual. Amém. Terra que mana leite e mel, herança de fé e luz. Deus nos chamou, nos selou, nos amou, em Cristo caminho da cruz. Amém. Vagando no deserto, a terra à vista, memórias do Egito, de um tempo de chorar. Mas tua mão poderosa veio nos resgatar, e uma nova aliança vieste firmar. O pão que nos deste do céu sustentou, a roupa e a sandália o tempo não gastou. De dia uma nuvem, de noite um clarão, mostrando o caminho da tua direção. Oh, 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 oh. Hoje nos chamas
a vida e a morte, entre a bênção e o perder. Guardar teus preceitos, em ti permanecer. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. Ouve, ó Israel, não há outro rei nos céus. Amar-te com a alma, com as forças e o coração. Tu és nosso Deus, nossa única salvação. Na terra prometida, de leite, mel, a maná, na casa e na fartura, não venham me esquecer que só tu és o dono de todo lugar, e outros deuses de pedra jamais vou temer. Olá, bom dia. Bom dia, meus irmãos e amados amigos aqui do Facebook e também do YouTube. Espero que vocês tenham um ótimo dia, um dia abençoado, quinta-feira, na presença do nosso Deus. Ouve, ó Israel. Senhor, ouve, ó Israel. Não a igreja, porque a igreja não é Israel, mas Israel hoje ainda precisa ouvir e compreender e entender os mandamentos de Deus e aquilo que Ele deixou para o seu povo e para a sua nação. Então ouve, ó Israel. De fato, o Senhor, nosso Deus, é o único Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então ouve, ó Israel. Acorda, Israel. Shema Israel nesse dia. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem aí, compartilhem esse vídeo com mais pessoas, com mais irmãos. Esse é o nosso programa diário, quando dá para ser diário, programa Palavra Viva. No Facebook Alex Cristão, no YouTube no Hubble também e no Substack. Tá? E no nosso programa maravilhoso, hoje nós vamos ter a continuação da nossa leitura diária da Palavra de Deus, através da Bíblia Filamente. Essa Bíblia, a Bíblia Filamente, a câmera está invertida, mas é a Bíblia Filamente, Bíblia Sagrada, nova versão transformadora, o qual vem com um aplicativo, é isso mesmo, vem com o aplicativo, e você terá os estudos, tem multimídia, tem vídeo, tem notas de rodapé, referências, tem índice do livros, de cada livro, tem falando sobre o livro, sobre os personagens do texto que fala, vídeos no YouTube para você ver diretamente pelo aplicativo. É muito bom, é uma Bíblia super completa digital, uma das primeiras Bíblias digitais aí, bem completa, né, e bem enxuta, porque tem alguns aí que tem muita coisa. Então, eu recomendo a você comprar a Bíblia Filamente, é uma Bíblia Slim, uma Bíblia que está sendo muito comprada e usada, um texto muito bom para as pessoas que não têm costume com a linguagem da ARC, da ARA e de outras traduções. Isso aqui é uma linguagem bem simples, tá? Uma linguagem boa de ser compreendida, tá? Mas que carece a necessidade de você estar sendo acompanhado por um discipulado de um pastor que tem algumas partes traduzidas, que ela não é uma tradução de palavra por palavra, né? Ela é um equivalente, né? Porque tiveram que trazer uma equivalência em vez de traduzir palavra por palavra, como eles fazem, traduzir do original direto para o português, que nem é da Almeida, a Bíblia tradução Almeida, né? Então eles fizeram essa, né, NVT, uma tradução por equivalência, tá? Então é uma forma muito bacana de traduzir a Bíblia, mas que eu recomendo que aquele que quer ler a Bíblia toda e deve ler a Bíblia toda, alguns textos, busque a orientação, leia junto com alguém que já leu as outras traduções, ou leia as duas traduções ao mesmo tempo, que é mais difícil. Eu estou pedindo para vocês ler, né, pelo menos a NVT inteira, né, e a minha intenção é que vocês lendo a NVT, depois vocês vão ler a ARA, ou a NAA, que é uma versão, ou outra versão também, que é outra Bíblia que eu
que eu também estou usando ela nos meus estudos, que é a AEC, né? Que está na Bíblia Scofield, né? Que é a Almeida Edição Contemporânea. Também tem uma melhoria nas falas, mas lá é do original para o português, palavra por palavra, apenas pronomes e alguns artigos são substituídos para facilitar o nosso entendimento. Mas leia a Bíblia na NVT e depois você lê na ARA ou qualquer outra versão que você escolher. NA também é boa, tá bom? ARC também é uma tradução muito boa. E vocês assim estudem a palavra de Deus, que é muito importante a gente ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então esse programa, Palavra do Avivamento, porque eu estou ensinando e dizendo aqui que só haverá avivamento, que nem houve na época da Reforma Protestante, quando os pastores e líderes, diáconos, bispos e todos esses que são liderança da igreja e anciões, algumas igrejas têm ancião, que nem a CBB, né? Congregação Cristã no Brasil, PCB, Congregação Cristã no Brasil, tem ancião. Então, enquanto eles não começarem a pedir ao povo que leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, capa a capa, não haverá um avivamento verdadeiro nesse país. Não se engane, não percam o tempo de vocês achando que qualquer outra manifestação, supostamente espirituais por aí, falando em glossonaria, né? E outras coisas, né? Que são exageradas, mas não existe o exagero na leitura. Se a igreja cristã hoje fosse exagerada na leitura da palavra de Deus, a igreja seria outra. E não esse tipo de igreja que está caindo no conto do vigário. Por quê? Porque Satanás infiltrou por dentro da igreja e os falsos cristos e os falsos profetas já estão operando no meio evangélico há muitos anos. E isso está causando a morte de todas as igrejas. Mesmo igrejas reformadas tradicionais já caíram na conta do vigário através das suas teologias ruins e péssimas, hermenêuticas e exegeses, já estão enganadas pelo espírito do anticristo e do falso profeta, que sempre esteve aí remanescendo em volta da igreja, saindo de dentro da igreja para poder enganar o povo de Deus. Então não se deixe enganar, leia. Você não quer ser enganado no final dos tempos pelo falso profeta e pelo anticristo? Então eu digo a você, leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não uma só vez, mas várias vezes e em várias traduções. NA, ARC, ARA e NVT, tem NVI. Então leia a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse. Assim você não será enganado pelo anticristo e pelo falso profeta, que já está manifesto no mundo. Ele já se manifestou no mundo desde a época dos apóstolos. João, primeira carta de João, diz que lá já estava manifestando. Por quê? Porque esse anticristo e o falso profeta, eles vão surgir do meio da igreja. E muitos falsos anticristos já estão aí no mundo operando. O falso Cristo é um falso evangelho. O falso Cristo não é uma pessoa em si, mas é um Cristo falso pregado e ensinado dentro de todas as igrejas evangélicas hoje no mundo inteiro. Não quer ser enganado por esse falso Cristo e esse falso profeta? Então venha comigo nessa jornada. Se você não quer ser enganado, então venha comigo nessa jornada da leitura de Gênesis e Apocalipse. Por isso eu criei esse programa. Está aqui a solução. A solução é o programa. Basta você querer. O problema é que você não quer. Ah, Alex, meu irmão, como é que eu faço então para mim poder como é que eu faço então para mim poder ler a Bíblia com você de Gênesis e Apocalipse? Muito simples. Você que está no Facebook, aqui em cima tem a descrição. Na descrição desse vídeo, a descrição é o tema do meu vídeo hoje, que é Deuteronômio 13, 14 e 15, tem um link. Esse link vai te levar para uma playlist. Essa playlist começa no Gênesis 3 e você vai começar a ler de Gênesis 3 até Deuteronômio. Também tem a leitura do livro de Jó. Você que não entendeu Jó, agora você vai entender Jó. E
Tem a leitura do livro de Evangelho de João também. No final eu vou deixar a playlist do Evangelho de João. Se você não entendeu as abluções, se você não entendeu a lei, se você não entendeu o sumo sacerdote, as figuras, o sacrifício, também tem a playlist da leitura da carta aos Hebreus. Leia a carta, estude Hebreus. Eu vou deixar as playlists aí no final desse vídeo para vocês assistirem, para vocês poderem entender. Quer conhecer, quer entender esses assuntos, quer entender a carta de Hebreus? Então assista o vídeo. No final eu vou deixar aí a playlist onde você vai ler comigo a carta de Hebreu e o discernimento do que Hebreus está dizendo, e você vai compreender, tá bom? Também tem a leitura da primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João e a carta de Judas, tá bom? Então, super importante. Você que está no YouTube, né? É só entrar no meu canal lá e procurar as playlists lá, que tá lá as playlists para você no Substack e no Rumble. Você está no Substack e no Rumble, vocês tá a descrição abaixo do vídeo e tá o link do YouTube, vocês vão lá e se inscrevam. Quem está no Facebook, é super importante, para quem está no Facebook, tem que se inscrever no YouTube. Por quê? Porque o Facebook, agora na sua nova política, vai apagar esses vídeos daqui 30 dias. Então por isso, aí em cima tem um link, vai lá, se inscreva no meu canal no YouTube, marca o sininho em todas, deixa um comentário se você gosta ou não desse modelo de leitura da Bíblia e comece nessa jornada maravilhosa comigo. Você que está no seu trabalho, você que trabalha numa portaria, você que tem tempo para ficar assistindo o vídeo, então vai lá, clica no link aí no YouTube, no Facebook, se inscreva no meu canal, comece a ler a Bíblia junto comigo. Eu vou lendo a Bíblia, coloco aí na tela, aparece, né? Sempre aparece aqui do lado, né? E aparecendo aí do lado, né? Aqui, ó, aparece desse jeito aqui, ó. E eu coloco num leitor automático, né? E o leitor da Bíblia Filamente, você tem que comprar a Bíblia Filamente, que ela lê a Bíblia para você todinha, de Gênesis a Apocalipse, tá no programa Filamente. Então, eu coloco para ler e você acompanha comigo a leitura da Bíblia. Então, é super importante que você comece e que você comece comigo a leitura aqui, lendo a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Então você, aonde você estiver e tiver tempo, entra no meu canal e começa a ler de Gênesis a Apocalipse comigo aqui, uma leitura maravilhosa. Você está na sua casa, passando roupa, passando pano, limpando sua casa, faxinando sua casa. Você pode ligar na sua televisão, a imagem é 4K, a televisão pode ser até 80 polegadas, que vai sair com uma qualidade boa, você pode acompanhar a leitura, ou você vai só me ouvindo e escutando enquanto você está limpando a casa, né? Aí louvando, engrandecendo. Tem uma música de fundo maravilhosa feita por mim mesmo, né? E aí ó, uma letra de fundo do tema que eu estou falando. Então você vai acompanhar aí, né? Enquanto você escuta o louvor no fundo, você também vai ouvindo e aprendendo, e tem o momento de discernimento da palavra de Deus, tá? Então é muito importante isso. Então vamos para a nossa oração para a gente começar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito e maravilhoso é o teu nome, ó Deus, porque não há outro Deus além do Senhor, o nosso Deus. O Senhor é que nos dá vida, e o Senhor nos dá vida em abundância. E essa vida é maravilhosa, porque como diz o salmista, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Jesus viveu uma vida plena na terra, onde ele não teve falta de nada, porque Deus, o Pai, o supriu de tudo aquilo que era necessário para a vida dele. E aqui nessa terra e nesse mundo, o que ele tinha de mais maravilhoso e que ele precisava era o amor perfeito de Deus pela vida dele. E isso o Senhor Jesus teve, e ele também demonstrou ao mundo esse amor verdadeiro a partir do amor do Pai, que nos amou primeiro, sem exigir nada de nós em troca por esse amor maravilhoso, essa graça, esse presente, esse dom, graça, presente maravilhoso, sem nenhum merecimento. Obrigado por isso, ó Pai amado, Pai querido, Deus maravilhoso que criou todas as coisas. Assim, abençoa, Senhor, esse estudo, Senhor, que vamos ter agora, Senhor, nesse quinto vídeo, Senhor.
E nós vamos ler Deuteronômio 13, 14 e 15. Coloca, Senhor, na mente e no coração desses irmãos que vão ouvir, aqueles que ainda não são convertidos, entre na mente e nos corações. Faça com que eles entendam e percebam pela leitura da Tua palavra como Tu és um Deus maravilhoso que cuida com amor, com graça, com verdade, com santidade, com justiça. Perdoa e ama com um grande amor, mas não deixa o culpado sem fazer justiça. Então, Senhor, derrama do seu entendimento na mente daqueles que estão nos hospitais, nos leitos, nas vielas, aqueles que vão estar assistindo, que ficam guarda, segurança, porteiros, aqueles que estão, Senhor, no leito do hospital, em qualquer canto desse Brasil, Senhor, que tem tempo para estar assistindo e acompanhando. Entra na mente deles, nos corações, Senhor, para que eles absorvam essa palavra e se volte a Deus, para a glória de Deus, nosso Senhor, que a salvação seja operada nos corações desses que precisam do Senhor como seu Salvador. Entra, Senhor, nas mentes e nos corações todo esse Brasil e que esse vídeo seja espalhado pelo Facebook, seja espalhado pelo YouTube, pelo Substack e pelo Hub. Que nada, nem números de algoritmo, nem YouTube, nem Facebook, nem Substack, nem Hub possam impedir que esse vídeo seja espalhado para todas as pessoas que precisam ter um alimento verdadeiro, se alimentar de Cristo Jesus já logo pela manhã. Abençoa, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso que criou os céus e a terra, e não há outro Deus além do Senhor, o nosso Deus. Bendito e louvado é o Teu nome para todo sempre, porque Tu és o Deus glorioso, e por isso nós Te amamos. O Senhor é a razão da minha vida, é a razão do meu viver, e por isso eu amo com todo o meu coração, com todas as minhas forças da minha alma. E jamais, Senhor, me deixe, Senhor, cair, jamais me deixa tropeçar, Senhor, mas me firme cada vez mais na rocha que é Jesus Cristo, e firme esses irmãos e todas as pessoas que vão assistir do outro lado, e que as suas igrejas, Senhor, os pastores e líderes, bispos, diáconos, bispos e todos esses que são autoridades, Senhor, anciões, entenda a urgência na paciência da leitura da Tua palavra de Gênesis e Apocalipse, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, faz essa obra em todas as igrejas do Brasil, começando por Calumbi, naqueles corações, em Serra Talhada, nesses corações, e por todo esse Brasil, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, não sendo eu, mas sendo o poder da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra é o poder que entra nas mentes e nos corações para transformar essas vidas, ó Pai, que seu Santo Espírito vá nas mentes e nos corações, Senhor, e transforma essas vidas de dentro para fora, Senhor, pela iluminação do Seu Santo Espírito. Nos limpa, nos perdoa, Senhor, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos delitos, porque somos pobres, miseráveis, pecador. Me perdoa, Senhor, me limpa, Senhor, de todo o pecado, porque sou pecador, e confesso que sou pecador, porque o Senhor fala a verdade a respeito de nós, que nós somos pecadores. E assim, ó Pai, eu concordo com o Senhor e com a Tua palavra, que Tu és verdadeiro, e Tu não mente, Senhor, quando diz que nós somos pecadores. Então, ó Deus amado, Deus querido, faça, Senhor, isso, Senhor, nesse dia, para louvor e glória do Teu nome, que é nome glorioso, Senhor. Obrigado, ó Pai, nos ajude, Senhor. Abra o entendimento, Senhor, hoje, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. E amém, meus irmãos. Obrigado, cada um de vocês aí, aqui no programa Palavra Viva. Então fique aí no programa Palavra Viva. Nós vamos começar pela leitura da Palavra de Deus. Vamos fazer, né, a nossa entrada. Hoje é o quinto vídeo, né, Deuteronômio 13, 14, 15, falsos profetas, leis de pureza e o ano do perdão, que é o ano sabático, né? A cada 49 anos tinha que ter um ano sabático, é isso mesmo, um ano sabático, o ano do perdão, o ano da remissão. E assim Deus, em Cristo Jesus, também trouxe, né, o tempo sabático, vamos dizer assim, o tempo do perdão, o tempo onde todas as dívidas, tudo o que o homem devia a Deus foi perdoado. Estamos vivendo essa época, essa era sabática,
onde Deus perdoou todas as dívidas de todos os homens, mas com uma condicional. A vinda do Filho, a revelação do Filho de Deus é para todos. É o ano da revelação do perdão. Mas o perdão de fato, ele é exclusivo. Ele é condicionado a crer em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador da vida da pessoa. Então, esse é o ano do perdão que Deus trouxe a nós. Tá? Vamos. Um discernimento do capítulo 13, 14 e 15 do livro de Deuteronômio. Os capítulos 13, 14 e 15 de Deuteronômio são a parte crucial do discurso ao povo de Israel antes de entrar na terra prometida. Eles se concentram na fidelidade a Deus e nas implicações práticas dessa fidelidade na vida em sociedade. Esses capítulos estabelecem leis e princípios que visavam manter Israel puro, separado e abençoado como uma nação de Deus. Aí vai iniciar o Deuteronômio 13, mas vamos ler primeiro Deuteronômio 13, né? E aí a gente vai para o discernimento. Capítulo 13. Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem, e essas pessoas disserem: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvidos às palavras deles. É um teste do Senhor seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o seu coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor seu Deus, e temam a Ele somente. Obedeçam a seus mandamentos, ouçam sua voz, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-los devem ser executados, pois incentivaram a rebelião contra o Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão e os tirou da terra do Egito. Uma vez que eles tentaram desviá-los do caminho que o Senhor seu Deus ordenou que seguissem, vocês terão de executá-los. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se alguém o instigar secretamente, seja seu irmão, seu filho ou filha, sua esposa querida ou seu amigo mais chegado, e disser: vamos adorar outros deuses, deuses que nem você nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos vizinhos ou de povos dos confins da terra, não ceda nem dê ouvidos. Não tenha pena dele, não o poupe nem o proteja. Execute-o. Dê o primeiro golpe e, em seguida, todo o povo participará da execução. Apedrejem os culpados até a morte, pois eles tentaram afastá-lo do Senhor seu Deus, que os libertou da terra do Egito, do lugar de escravidão. Então todo Israel ouvirá e temerá, e ninguém voltará a agir tão perversamente no meio de vocês. Quando começarem a viver nas cidades que o Senhor seu Deus lhes dá e ouvirem dizer que homens perversos fizeram os habitantes da cidade se desviarem, dizendo: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, examinem os fatos com cuidado. Se descobrirem que a informação for verdadeira e esse ato detestável foi mesmo cometido entre vocês, ataquem a cidade e matem à espada todos os habitantes e todos os animais, destruindo-os completamente. Amontoem os despojos no meio da praça pública e queimem toda a cidade como oferta ao Senhor seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre, jamais será reconstruída. Não guardem coisa alguma do despojo que foi separado para a destruição. Então o Senhor afastará sua ira ardente e os tratará com misericórdia. Terá compaixão de vocês e os transformará numa nação numerosa, como prometeu sob juramento a seus antepassados. O Senhor, seu Deus, só será misericordioso se vocês ouvirem sua voz e obedecerem a todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, para que façam o que é certo aos olhos do Senhor. Capítulo 14. Uma vez que vocês são filhos dos... Aí, nós lemos o capítulo 13, né? E agora nós vamos ver o discernimento do capítulo 13. Deuteronômio 13.
a fidelidade exclusiva a Deus e o perigo da idolatria. Este capítulo é um alerta severo contra a idolatria. Adorar imagem de escultura, ter imagem na parede, crucifixo, ou uma cruz, ou um desenho, ou feito foto, imagem, ou o Padre Cícero, ou a Senhora da Aparecida, ou Maria, ou qualquer outro tipo de coisa. Qualquer objeto que simbolize algum tipo de divindade. Isso não pode existir na sua casa. Isso é idolatria e apostasia da verdade. Moisés enfatiza que a lealdade a Deus deve ser absoluta e inquestionável. Falsos profetas e sonhadores. Verso de 1 a 5. A primeira advertência é contra aqueles que se apresentam como profetas ou sonhadores, mas que tentam desviar o povo para seguir outros deuses. Mesmo que tais indivíduos realizem sinais ou prodígios, a mensagem deles deve ser a principal prova. A mensagem deles deve ser a principal prova de sua autenticidade. Se a mensagem levar à idolatria, eles devem ser considerados falsos e punidos com a morte. Isso demonstra a seriedade com que Deus via a lealdade exclusiva. Então, isso aqui é um perigo. Como é que você identifica um falso profeta? É quando ele desvia o povo de Deus da palavra de Deus. Hoje é quando um falso evangelho, um falso Cristo é apresentado de uma maneira sorrateira, uma maneira bem nevoada, sabe assim? Pega a palavra de Deus, distorce a palavra de Deus por baixo, mas eles vêm apresentando um Cristo que para nós aparenta ser um Cristo de verdade, mas por trás as suas ações, o seu ensinamento, a sua doutrina, ela é diabólica, ela é anticristo. E para isso a gente tem aí várias religiões, e vocês podem ver aí várias falsas religiões que idolatram, né? Até mulheres, né? Mulheres aí, né? As mulheres, né? Que no passado recebeu sonhos e revelações, né? E que coloca Jesus aí como sendo o arcanjo Miguel, né? Criando um falso Cristo, um Cristo a partir de anjos, a partir de outras criaturas. Isso é o espírito do anticristo e o falso Cristo apresentado no meio do povo de Deus. E você deve correr dessas idolatrias e dessas perversidades, porque isso é a perversidade, tá? Então não acredite, não confie, não entregue a sua vida a essas pessoas e a essas falsas igrejas com seus falsos profetas e com o falso Cristo que é apresentado lá dentro. Deus permitiu essas coisas no passado. E dentro da igreja também surgem esses tipos de elementos, esses tipos de pessoas que trazem, primeiro, uma falsa profecia, ou falsa profetisa, né? Ou falsa, um falso profeta, uma falsa profetisa, um falso Cristo, né? Um falso cristianismo, e daí distorce toda a palavra de Deus, todo o entendimento de Deus no Velho e no Novo Testamento e engana as pessoas. Então é daí que vai vir o erro da apostasia no final do fim dos tempos. Então se liga aí, cristão verdadeiro, ou você que ainda não entendeu, acompanha a leitura, começa a ler comigo de Gênesis e Apocalipse. Tá aí acima aí o link do vídeo, no Facebook tem um link do vídeo aí, do meu primeiro vídeo dessa série de leitura, onde você vai entender e vai aprender a ter discernimento para fugir desse falso Cristo, um falso Cristo e um falso evangelho, falso profeta. Então se liga aí, se inscreva no meu canal e começa a maratonar, tá bom? Então, influência de parentes e amigos, versos 6 a 11. A advertência se estende a qualquer pessoa, mesmo que seja alguém próximo, irmão, filho, esposo ou amigo, que tente persuadir os israelitas a adorar outros deuses, imagens. A lealdade a Deus deve superar qualquer falso familiar ou social, qualquer laço, né? A lealdade a Deus deve superar qualquer laço familiar ou social. A punição para tal incitação é severa, visando extirpar o mal do meio do povo. Cidade apóstata, cidades que acabavam apostatando do Deus verdadeiro.
O capítulo culmina com a instrução sobre o que fazer se uma cidade inteira de Israel cair na idolatria. A cidade deveria ser totalmente destruída. É cidade anátema, né? O Senhor maldita, amaldiçoada de Deus, e seus bens queimados. Isso serve como uma lição drástica de que a nação de Israel não poderia tolerar idolatria em seu meio, pois isso contaminaria toda a comunidade e atrairia a ira de Deus. Aí começa o verso 14. Não vamos ler o 14 agora, mas vamos ler o 14. Capítulo 14. Uma vez que vocês são filhos do Senhor, seu Deus, não se cortem, nem raspem o cabelo acima da testa em sinal de luto. Vocês são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus, e Ele os escolheu dentre todas as nações da terra para serem sua propriedade especial. Não comam animais detestáveis, cerimonialmente impuros. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o íbex, o antílope e a ovelha montês. Vocês podem comer qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que rumine, mas se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. Não comam, portanto, o camelo, nem a lebre, nem o coelho silvestre. Eles ruminam, mas não têm os cascos divididos, de modo que são impuros para vocês. Também não comam o porco, pois embora tenha os cascos divididos, não rumina e, portanto, é impuro para vocês. Não comam a carne desses animais, nem toquem em seu cadáver. De todos os animais que vivem nas águas, vocês podem comer qualquer um que tenha barbatanas e escamas. Não comam, porém, animais que vivem nas águas, mas não têm barbatanas e escamas. Eles são impuros para vocês. Vocês podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Estas são as criaturas voadoras que vocês não podem comer: o abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco, o milhafre, o falcão e todas as espécies de condores, todas as espécies de corvos, a coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões, o mocho galego, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, o cormorão, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Todos os insetos alados que rastejam pelo chão são impuros para vocês, de modo que não podem comê-los. Contudo, podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Não comam animal algum que tenha morrido de causas naturais. Podem dá-lo a um estrangeiro que vive em sua cidade ou vendê-lo a outros estrangeiros. Vocês mesmos, porém, não o comerão, pois são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da mãe dele. Separem o dízimo de suas colheitas, 1/10 de toda a sua safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome e comam o dízimo ali, na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite e dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão a sempre temer o Senhor, seu Deus. Se o Senhor, seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês levarem o dízimo, vendam a 10ª parte de suas colheitas e rebanhos. Coloquem o dinheiro numa bolsa e levem-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu. Quando chegarem, usem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem: bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor, seu Deus, comam e alegrem-se com toda a sua família. E não se esqueçam de cuidar dos levitas de sua cidade, pois eles não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês. Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazenem-no ali. Entreguem o dízimo aos levitas, que não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês. E também aos estrangeiros que vivem entre vocês, e aos órfãos e às viúvas de suas cidades, para que eles comam até se saciarem. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho. Capítulo 15. Ao final de cada 7 anos, guardar teus preceitos, em ti
Aí, muito bem. Agora vamos para o discernimento do capítulo Deuteronômio 14, santidade e separação para o Senhor. Este capítulo detalha como a santidade e a separação para Deus deveriam ser expressas na vida diária de Israel, especialmente em relação à alimentação e ao sustento dos levitas e dos necessitados. Marcos de separação, verso 12 e verso 1 e 2. Israel é lembrado de que é povo santo ao Senhor, de propriedade particular de Deus. Por isso, certas práticas pagãs de luto, como cortar-se ou rapar a cabeça por causa dos mortos, são proibidas, pois demonstram uma forma de adoração aos deuses dos povos vizinhos e respeito à sua condição de filhos de Deus, respeito à sua condição de filho de Deus. Leis alimentares, versos 3 e 21. Moisés reitera as leis sobre alimentos puros e impuros. Essa distinção não era arbitrária, mas servia para reforçar a identidade de Israel como um povo separado. Comer apenas animais puros era um lembrete constante de sua santidade e do seu relacionamento especial com Deus. Essa seção também inclui a proibição de cozinhar um cabrito no leite de sua mãe, que era uma prática pagã associada a rituais de fertilidade, tá vendo? Rituais de fertilidade. O dízimo, verso 22 e 29. O dízimo é apresentado como uma forma de reconhecimento da provisão de Deus e um meio de sustentar o culto e a comunidade dos levitas, lógico. Dízimo anual, 22 a 27. Uma parte do dízimo deveria ser levado ao lugar que o Senhor escolhesse. Futuramente Jerusalém é consumida ali na presença de Deus, comemorando sua bondade. Se a distância fosse grande, o dízimo poderia ser vendido em dinheiro. O objetivo era aprender a temer o Senhor seu Deus. Dízimo no terceiro ano, verso 28 e 29. A cada 3 anos, o dízimo deveria ser armazenado na cidade para sustentar os levitas, que não tinham herança na terra, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Isso demonstra a importância da generosidade e da justiça social na aliança com Deus. Tá vendo? O verdadeiro sentido de dízimo e oferta, a doutrina verdadeira de dízimo e oferta tá aqui, tá? Não tá em Malaquias 3:10 não. Malaquias 3:10 é o maior engano que existe dentro das igrejas, é Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 não é doutrina de dízimo, tá? Não pode fundamentar uma doutrina em cima de Malaquias 3:10, porque lá não está ensinando doutrina de dízimo. Lá é uma rememoração, é trazendo a memória do povo que estava em rebeldia e infidelidade com Deus. Então, Malaquias 3:10 não é lugar de doutrina, de criar doutrina de dízimo, tá? Porque na igreja não existe mais a figura do dízimo. Porque a figura do dízimo, como você já bem vem acompanhando, é só ler quando você começar na maratona a leitura. Se você quer entender o verdadeiro sentido do dízimo, então leia comigo na playlist. Entra no meu canal, aí em cima está o link. O link vai te levar para Gênesis, mas depois de você estar inscrito no meu canal, assista a playlist que eu apresento a leitura expositiva de Levítico e de Números. E esse aqui hoje, que você vai entender completamente motivo e razão e circunstâncias por que não existe dízimo dentro da igreja. Existe oferta, pode-se ter oferta, né? E a manutenção, a igreja tem que dar oferta para manutenção. E isso é uma obrigação da igreja, porque tem conta de água, conta de luz, o salário do pastor, do diácono ou presbítero ou os pastores auxiliares, se a igreja for muito grande. Isso a igreja tem que arcar com todas essas responsabilidades. É da igreja, é obrigação dela pagar e financiar, porque ela está comendo e recebendo a palavra de Deus através de alguém que dedica sua vida no ministério.
A pessoa que está no ministério, integral no ministério, e não tem nenhuma atividade secular para sua manutenção, ele tem que ser obrigatoriamente sustentado pela igreja. A igreja tem que sustentar esse pastor, presbítero, diácono, bispo ou até mesmo ancião. Tá? Então esses têm que ser sustentados. Ou evangelista, né, que vai evangelizar em outro lugar, a igreja assumindo o compromisso com ele. Toda a igreja tem que assumir o compromisso com aquele evangelista, né, numa assembleia onde todos levantarão a mão e concordarão diante de Deus que firma um compromisso com aquele irmão de sustentar ele enquanto ele estiver levando o evangelho em uma comunidade onde não há uma igreja cristã verdadeira que prega o evangelho verdadeiro, né? E que realmente seja alguém que vá começar uma igreja, não esses missionários que são piolhos de igreja, que vivem dentro das igrejas a vida toda, igreja que já tem pastor, igreja que já foi edificada, que tem CNPJ, já foi estabelecida, que tem o seu corpo de presbíteros, diáconos e de obreiros e pastor, 2, 3 pastores e tudo mais, e ajudantes e tudo mais. Tudo isso, todas essas igrejas não precisam de piolho missionário que fica ali dentro da igreja sugando o salário, sugando aquilo que a igreja, né, abençoa ali, né, o local para fazer manutenção e pagar justo o que é justo ao salário daqueles que se dedicam totalmente ao ministério. Não existe missionário dentro de igreja já estabelecida. Só existe missionário em um campo missionário aonde não tem uma igreja do qual eles congregam. Então eles mandaram alguém para ir lá estabelecer uma igreja com aquela doutrina deles. Pode existir assembleia ou qualquer outra igreja lá, não tem problema, mas você vai ser mandado para colocar uma igreja de acordo com as doutrinas e a teologia que a sua igreja segue. Então, depois de você estabelecer essa igreja, o missionário tem que sair daquela igreja, a igreja mãe tem que mandar um pastor para lá e esse missionário ir para um outro campo missionário, ou ele tem que ser eleito um pastor, um presbítero naquela comunidade e deixar de ser missionário, deixar de se chamar missionário, virar um pastor ali do povo de Deus e ali também começar a trabalhar e a juntar recursos para mandar mais um missionário abrir uma outra igreja em um outro local. E assim a igreja vai gerando fruto no mundo inteiro. Tá? Então, eu sou totalmente contra essa ideia de missionários dentro de igreja, a não ser aqueles missionários que vai passar por um tempo de estudo, aperfeiçoamento dentro da igreja e depois de um determinado tempo, né, 1 ano ou 6 meses, eu não sei quanto tempo é necessário, da formação desse líder, aí ele vai ser missionário em um campo que ainda não foi, né, visitado por essa igreja, tá bom? Então, doutrina do dízimo não é Malaquias 3:10, é isso aqui, tá bom? E acho que a gente leu o capítulo 14, né, e vimos o discernimento. Agora vamos para o 15, a leitura do capítulo 15. Capítulo 15. Ao final de cada 7 anos, cancelem as dívidas de todos a quem vocês tiverem feito um empréstimo. O cancelamento será efetuado da seguinte forma: todos cancelarão os empréstimos que fizeram a irmãos israelitas. Ninguém exigirá pagamento do seu próximo ou de seus parentes, pois chegou o tempo do Senhor para liberá-los das dívidas. Essa liberação se aplica somente aos irmãos israelitas e não aos estrangeiros que vivem entre vocês. Não deverá haver pobres entre vocês, pois o Senhor seu Deus os abençoará grandemente na terra que lhes dá como herança. Receberão essa bênção se tiverem o cuidado de obedecer ao Senhor seu Deus e cumprir todos estes mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor seu Deus os abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Governarão muitas nações, mas não serão governados por nação alguma. Se, contudo, houver algum israelita pobre em suas cidades quando chegarem à terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o coração e não fechem a mão para ele. Ao contrário, sejam generosos e emprestem-lhe o que for necessário. Não sejam mesquinhos, nem se recusem a emprestar a alguém só porque o ano de cancelamento das dívidas está próximo. Se vocês se recusarem a fornecer um empréstimo e a pessoa necessitada clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados de pecado. Deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor seu Deus
os abençoará em tudo que fizerem. Sempre haverá pobres na terra. Por isso, ordeno que compartilhem seus bens generosamente com os pobres e com outros necessitados de sua terra. Se um irmão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você como escravo, ele lhe servirá por 6 anos. Depois disso, liberte-o no 7º ano. Quando libertar um escravo, não o mande embora de mãos vazias. Seja generoso e dê-lhe de despedida um presente dos animais de seu rebanho, dos cereais de sua eira e do vinho de sua prensa de uvas. Compartilhe com ele um pouco da fartura com a qual o Senhor seu Deus o abençoou. Lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito e o Senhor seu Deus o libertou. Por isso lhe dou essa ordem. Mas, se por estar bem com você e amar você e sua família, o servo disser: não quero ir embora, você pegará um furador e furará a ponta da orelha dele contra a porta. Depois disso, ele será seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com as escravas. Quando libertar seus escravos, não considere isso uma grande perda. Lembre-se de que, por 6 anos, eles lhe prestaram serviços equivalentes a 2 vezes o salário de empregados contratados, e o Senhor seu Deus o abençoará em tudo o que você fizer. Separem para o Senhor seu Deus os machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Não usem a primeira cria do gado para trabalhar no campo, e não tosquiem a primeira cria das ovelhas. Em vez disso, a cada ano, comam esses animais com sua família na presença do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher. Mas se essa primeira cria tiver algum defeito, se o animal for manco, cego ou tiver algum outro problema, não o sacrifiquem ao Senhor seu Deus. Comam o animal na cidade em que morarem. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer uma gazela ou um veado. Não comam, porém, o sangue do animal. Derramem-no no chão como se fosse água. Capítulo 16. Muito bem, vamos agora para o discernimento do capítulo 15. Deuteronômio 15, leis de libertação e generosidade. Esse capítulo foca nas leis que promovem a compaixão, a justiça social e a libertação econômica dentro da comunidade israelita. O ano da remissão, verso 1 a 6. A cada 7 anos, todas as dívidas entre os israelitas deveriam ser canceladas. Este ano sabático de remissão visava evitar o acúmulo de pobreza e garantir um novo começo para aqueles que estavam endividados. É um princípio de renovação e restauração econômica. A obediência a essa lei traria bênção e prosperidade à nação. E já estamos vivendo o ano da remissão, que nem eu disse no início, o ano em que o Senhor nos perdoou através de Cristo Jesus. O ano sabático, o ano do perdão do Senhor está aí passando. Você quer ter o seu perdão nesse ano? É só confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador e você terá o perdão definitivo e o pagamento de uma vez por todas de todas as suas dívidas. Porque estamos no ano sabático do Senhor. Este é o sábado do Senhor. É isso que o sábado indicava e que os judeus deveriam guardar. E esse ano chegou quando Cristo Jesus morreu na cruz. Se iniciou esse ano, o ano do sábado, o tempo sabático do Senhor, onde todas as dívidas são perdoadas e todos os escravos são libertos. E Jesus veio para nos libertar. E ele diz lá em João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus, o Filho de Deus, que é o Filho unigênito de Deus, aquele que nos representou diante de Deus, sendo humano como nós, tendo carne como nós, sendo um ser humano sujeito às mesmas paixões que nós, ele se apresentou como sacrifício único e verdadeiro
e definitivo diante de Deus. E assim nós temos o perdão nesse tempo, nesse ano sabático do Senhor, nesse tempo sabático do Senhor. Isso é que indicava o sábado. Sábado do povo judeu, que era a cada 7 dias, guardar o sábado do Senhor, o Shabá, e a sexta-feira, né, da morte do Cordeiro da Páscoa, né, Páscoa, Pessá, passar sobre, também o dia da Páscoa, o dia do Pessá, era um dia grande, era um sábado grande, era um Shabat também muito grande, que indicava o ano do perdão do Senhor, que ele derramaria da sua bênção, da sua graça, a sua glória encheria toda a terra, através da morte do seu Filho Jesus naquela cruz. Então, com generosidade, com abundância e com fartura, o Senhor Jesus Cristo nos libertou e nos deu e está disponível todas as bênçãos, como chuva torrencial, como uma tempestade em alto mar. Já existe e enche e preenche toda a terra de bênção, de graça e de perdão. Mas essa graça, esse perdão, ela é condicionada à fé exclusiva na pessoa de Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o descendente de Davi, o Filho do homem, o Deus vivo, encarnado, que veio aqui e nos perdoou de todos os nossos perdão. E assim nós estamos vivendo os últimos dias, o último tempo, o último Shabat. Estamos vivendo o Shabat do Senhor, onde Ele nos perdoou e encerrou toda a sua obra. Está encerrada neste ano. A salvação está disponível a todo que crê. Você crê? Se você crê, então confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Creia nele e você receberá a salvação e o perdão do ano do Senhor. Generosidade para com os pobres, versos 7 a 11. Moisés exorta o povo a não ter um coração duro, nem fechado, nem fechada para com os irmãos, tendo um coração duro e mão fechada. Óculos aqui, eu mandei fazer o óculos, mas o óculos é errado, tive que mandar na ótica para fazer de novo. Moisés exorta o povo a não ter um coração duro e nem mão fechada para com os irmãos pobres, especialmente com a proximidade do ano de remissão. Pelo contrário, deveriam emprestar generosamente, sem pensar na dívida, que seria cancelada. A generosidade para com os necessitados é apresentada como um mandamento direto de Deus, com a promessa de bênção. Jesus falou sobre isso aqui, ele ensinou sobre isso aqui também. Quando emprestar a alguém, não fique pensando em tê-lo de volta. Empreste com generosidade, sem esperar receber de volta, porque essa é a lei. Essa é a lei que tinha. E Jesus estava falando exatamente, pensando nessa lei. Quando você der esmola ou quando você emprestar alguém, não fique preocupado em receber de volta. Entregue com amor, sabendo que Deus tem muito mais para você daquilo que você emprestou ao seu irmão. Então empreste sem ter o propósito de receber de volta, porque Jesus diz: se a vossa lei, se a nossa justiça não exceder muito aos escribas e profetas, não sereis considerados filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, devemos emprestar, devemos ajudar o nosso próximo, sem esperar nada em troca, nem a própria devolução. Libertação de servos hebreus, versos 12 a 18. Se um israelita se tornasse servo de outro por causa de dívida ou pobreza, ele deveria ser libertado após 6 anos de serviço. Ao ser libertado, o Senhor, né, com letra minúscula, que é um homem, que é o dono do escravo, o Senhor não deveria mandá-lo de mãos vazias, mas equipá-lo generosamente com bens, gado e produtos agrícolas. Essa lei é justificada pela lembrança da própria escravidão de Israel no Egito.
sublinhando a importância de tratar os outros com a mesma compaixão que Deus mostrou a eles. Consagração dos primogênitos, versos 19 a 23. Moisés reitera a lei da consagração dos primogênitos, macho do gado e do rebanho, a Deus. Isso já foi tratado em Levítico. Tá? Esses animais não deveriam ser usados para trabalho e deveriam ser comidos na presença do Senhor. Essa prática reforça o reconhecimento de que tudo pertence a Deus e deve ser oferecido a Ele. Discernimento geral e conexões. O capítulo 3, 14 e 15 de Deuteronômio forma um bloco coeso que sublinha a natureza da aliança de Israel com Deus. A fidelidade a Yahweh não era apenas uma questão de crença, mas de prática diária que afetava cada aspecto da vida. Prioridade absoluta de Deus. Deuteronômio 13 estabelece que nada, nem profetas, nem familiares, nem comunidades inteiras podem estar acima da lealdade a Deus. A idolatria é a ameaça máxima à existência de Israel como povo de Deus. Separação e santidade. Deuteronômio 14 mostra como a vida de Israel deveria ser distinta das nações pagãs, desde as suas práticas de luto até o que comiam. Essa distinção visava preservar sua identidade como povo consagrado. Justiça e compaixão social. Deuteronômio 14 e 15 demonstram que a fé em Deus se traduz ações concretas de justiça, generosidade e cuidados com os vulneráveis. O dízimo, o ano da remissão e a libertação de servos não são apenas leis, mas expressões do caráter de Deus que Israel deveria imitar. Não? Caráter de Deus, aquilo que Deus, tem por objetivo mostrar ao seu povo como Ele é um Deus de amor, um Deus generoso que cuida de tudo e de todos à sua volta. Ele não deixa ninguém de fora, nem o mais pobre e miserável Ele deixa fora do seu cuidado e do alcance da sua graça e do seu amor generoso. Pensa na lição. Em todos os capítulos, a obediência a essas leis é diferentemente ligada à bênção e prosperidade, enquanto a desobediência é associada à maldição e destruição. Em resumo, esses capítulos são um chamado para que Israel vivesse de forma radicalmente diferente das nações ao seu redor, não por um legalismo vazio, mas como uma resposta de amor e obediência a Deus, que os resgatou e os escolheu. Eles revelam um Deus que é ao mesmo tempo zeloso pela sua santidade e profundamente preocupado com a justiça e o bem-estar do seu povo, especialmente dos mais vulneráveis. Espero que esse discernimento seja útil. Há algum ponto específico que você gostaria de aprofundar ou alguma outra pergunta? Deixa aí na descrição do vídeo, ou no YouTube, ou no Facebook, ou no Substack, ou no Rumble. Se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, então deixa aí no comentário. No Facebook é abaixo o comentário, no Rumble Substack também é abaixo. Então deixa aí, tá bom? Agora vamos ver se na nossa Bíblia Filamente, tem alguma coisa, de imagem para a gente tratar desse assunto. Tem algum videozinho, sempre tem, vídeos, sempre tem alguma mídia, Veja. Então vamos aqui no Veja e vamos ver visão geral de Deuteronômio de 1 a 34, 12. Então vamos assistir esse vídeo aqui, da visão geral aqui de Deuteronômio, Eu vou fechar o meu microfone e vou levar vocês pro vídeo, tá? Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus.
O livro de Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia e o último livro da Torá. Depois do êxodo do Egito, Israel ficou no Monte Sinai por 1 ano, fazendo uma aliança com seu Deus. E então eles tiveram uma viagem desastrosa através do deserto, e a geração do êxodo se desqualificou para entrar na terra que foi prometida a Abraão. E assim, Deuteronômio começa com Moisés na frente dessa nova geração explicando a Torá. E é a partir daqui que o conceito e a finalidade do livro são revelados. Deuteronômio é uma série de discursos de Moisés, onde ele chama a próxima geração de Israel à fidelidade na aliança com seu Deus. No centro do livro está uma coleção de leis, que são os termos da aliança entre Deus e Israel. Algumas das leis são novas, mas muitas são repetidas, vindas de leis dadas anteriormente no Monte Sinai. E é daí que esse livro recebe o seu nome, da palavra grega Deuteronomion, que significa segunda lei. Agora, cercando essas leis, há 2 seções externas do discurso de Moisés. Cada uma delas é dividida em 2 partes. Vamos nos aprofundar e ver como tudo se encaixa. Então, primeiramente, Moisés resume a história até agora e destaca a rebeldia da geração anterior, em comparação com a constante graça e provisão de Deus no deserto. E Deus trouxe a sua justiça sobre eles, mas não abandonou suas promessas da aliança. Depois disso, surge uma série de sermões muito intensos, onde Moisés chama essa nova geração para ser mais fiel do que seus pais foram à aliança. Ele relembra-os dos 10 mandamentos. E então, a peça central dessa sessão é uma famosa frase chamada o Shema. Moisés disse: "Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor único. E você deverá amar o Senhor, o nosso Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força." Isso se tornou uma oração diária muito importante no judaísmo e reúne todos os temas do livro. Portanto, a palavra ouça, ou Shema em hebraico, significa muito mais do que apenas ouvir. Seu significado inclui responder aquilo que você ouve. Em português nós diríamos, obedeça. E a palavra amor em hebraico também significa muito mais que apenas uma emoção ou sentimento. É uma decisão de devoção sincera a Deus, que envolve a sua vontade e as suas emoções, sua mente e o seu coração. Para Israel, a sua obediência e devoção a Deus serviria a um propósito muito maior. A obediência às leis fará de Israel um povo único entre as nações, assim como Deus disse no Monte Sinai. Eles se tornarão um reino de sacerdotes. E Moisés agora diz: mas como? Israel tem a chance de seguir as leis para mostrar ao mundo inteiro a sabedoria e a justiça de Deus. A outra ideia-chave no Shema é que Israel foi chamado para obedecer e ser fiel somente ao Senhor, ou, literalmente, em hebraico isso significa que Deus é único. Agora, no contexto, o Senhor é o único Deus a quem Israel deve adorar e obedecer. Israel está prestes a entrar na terra de Canaã, onde as pessoas adoram deuses que representam todos os aspectos diferentes da criação, o sol, o clima ou o sexo e a guerra. E na opinião de Moisés, adorar esses deuses degrada os humanos e destrói as comunidades. Mas adorar o Deus de Israel, que é o Criador e Redentor, levará a vida e bênçãos. E assim, chegamos à grande coleção de leis no meio do livro, que são organizadas por tópicos. A sessão de abertura é sobre a adoração de Israel ao seu Deus. Eles deveriam ter um templo central, onde somente um Deus seria adorado. E também Deus deveria ser adorado através do cuidado de Israel pelos pobres. Assim, por exemplo, todos os israelitas deveriam dar 1/10 da sua renda anual para o templo, mas outro 10 deveria ser reservado a cada 3 anos e dado aos pobres. E esses eram os tipos de leis que colocavam Israel na linha de frente da justiça em comparação com seus vizinhos antigos. E tudo estava relacionado à sua adoração a Deus. A próxima seção descreve as qualidades de caráter dos líderes de Israel. Assim, os presbíteros, os sacerdotes, os reis, todos foram colocados sob a autoridade das leis da aliança. E Deus disse que reforçaria essa autoridade, enviando profetas para supervisionar os líderes. Assim, em contraste com os vizinhos de Israel, onde os reis eram considerados divinos e a própria lei da nação, os líderes de Israel estavam subordinados à lei e aos profetas. Depois disso, há uma grande parte das leis sobre a vida pública de Israel. A regra sobre o casamento, a família e os negócios, e também sobre a justiça social, sobre o seu sistema legal e o que deveriam fazer para proteger as viúvas, os órfãos e os imigrantes. E elas terminam com mais leis sobre adoração. Agora, aqui estão algumas dicas sobre como ler todas essas leis. Lembre-se, em primeiro lugar,
que estes são os termos da aliança no Monte Sinai, dada especificamente ao Israel antigo, vivendo em uma cultura muito diferente da sua. E por isso, não será útil comparar essas leis com as nossas leis modernas, que são de uma cultura bem diferente. Pelo contrário, essas leis foram dadas para separar Israel. Por isso, precisamos comparar essas leis com as leis dos vizinhos de Israel, como a Assíria ou a Babilônia. E quando você faz isso, de repente, as leis que pareciam duras ou estranhas se tornam muito mais claras. Você vê que Deus está empurrando Israel para um nível de justiça mais elevado do que antes. E, finalmente, tente discernir quais princípios centrais de sabedoria ou justiça estão subjacentes a qualquer lei particular, e você descobrirá algumas coisas bem profundas. Aqui está uma tarefa para obter pontos extras. Veja como o apóstolo Paulo faz exatamente isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 9. Ele cita uma lei de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, que é realmente interessante. Então, de volta a Moisés. Depois de ler todas as leis, ele emite um desafio final para que Israel ouça e ame seu Deus. Primeiro, ele emite um aviso e um ultimato. Se Israel ouvir e obedecer ao seu Deus, tudo dará certo. Muita bênção divina. Mas se eles não escutam e se rebelam, haverá fome, pragas, devastação e, por último, o exílio da terra. E então Moisés toma uma decisão. Ele diz: hoje eu coloco diante de vocês toda a vida ou morte, bênção ou maldição, bondade ou maldade. Portanto, escolham a vida amando ao Senhor seu Deus e escutando o que ele diz. Mas então Moisés diz: sei que depois que eu morrer, vocês vão se rebelar e se afastar de Deus e sofrer o exílio. O que é meio deprimente, mas, novamente, ele já convive com essas pessoas há muito tempo e fica claro que as suas esperanças não são muito altas. Mas nem tudo está perdido, diz Moisés. Um dia, quando Israel estiver no exílio, Moisés diz que eles poderão voltar para o seu Deus, que, em suas palavras, circuncidará os seus corações, para que possam amá-lo de todo o coração e alma e para que possam viver. Essa é uma metáfora vívida, que diz que algo está fundamentalmente errado com o coração de Israel. É teimoso e duro, e é a mesma coisa que está errada com o coração de toda a humanidade. E isso vem desde a rebelião no jardim. Os humanos ganharam autonomia de Deus. Eles queriam definir o bem e o mal por si mesmos, e como resultado eles arruinaram o mundo bom de Deus. Mas um dia, Moisés diz, Deus vai fazer algo para transformar os corações do seu povo, para que eles possam verdadeiramente ouvir e amar a Deus de coração, e possam ser trazidos de volta à vida verdadeira. E esta é a promessa mencionada pelos últimos profetas bíblicos, Jeremias e Ezequiel, a esperança de um novo coração. Então Moisés termina o seu discurso com um poema de advertência e depois de bênção. Ele sobe uma montanha e morre, e assim a Torá chega ao fim. Todas as tensões principais da história bíblica estão em vigor, mas ficaram totalmente sem solução. Então, quando é que o descendente da mulher virá para derrotar o mal? Ou como Deus vai salvar o mundo inteiro e abençoar todas as nações através dessa família? E como pode a santidade de Deus se reconciliar com pessoas que são continuamente rebeldes? E como Deus vai transformar os corações do seu povo? Você tem que continuar a ler para descobrir. Mas por enquanto, é disso que se trata o livro de Deuteronômio. Chegando no deserto, a terra à vista. Então, né? Microfone. Tá falando com o microfone fechado, não vai resolver nada, né? É isso aí, meus irmãos. Acabamos de assistir aí, né? Essa colocação. Esse videozinho explicando aí o livro de Deuteronômio. E esse louvor que tá no fundo aí, ó. Eu criei esse louvor. É isso mesmo, foi criado por mim, pela graça de Deus, né? E através da IA, né? Lógico, eu não tenho essa instrumentação. Para a leitura, é o tema. É a música tema do nosso canal, é esse aqui, ó.
mas vou perder. Pois hoje nos chamas a escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e o perder. Guardar teus preceitos, em ti permanecer. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. Ouve, ó Israel, não há outro rei nos céus. Amar-te com a alma, com as forças e o coração. Tu és nosso Deus, nossa única salvação. Não por minha justiça, mas por teu grande amor, firmaste tua aliança, ó Deus fiel Senhor. És fogo que consome, mais perto sempre estás. Minha vida é lembrete do bem que Respeito de que como Israel vai ter o coração mudado, eu vou trazer para vocês. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal, procurei o vídeo. Explicação de Jeremias 31. Ou se vocês quiserem que eu faça uma explicação particular antes da gente chegar no livro de Jeremias, porque a gente vai chegar no livro de Jeremias. Não sei quando, né? Nessa leitura, né? Algum dia nós chegaremos, né? Então, Jeremias 31 sobre a restauração do povo de Israel, mesmo depois de negar o Senhor, que nem Moisés estava já profetizando, não profetizando, né, mas deixando claro que eles vão se desviar do Senhor. Diz assim, Jeremias 31. Depois que o povo pecou e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. São dois reinos diferentes, né? Reino do norte e reino do sul. 10 tribos ao norte, um rei, e 2 tribos ao sul com um rei. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Eles quebraram a aliança adorando o bezerro de ouro. E não só o bezerro de ouro, mas todo o tempo que eles pecavam contra Deus, eles estavam quebrando essa aliança continuamente. E Deus tinha que trazer um profeta, um juiz, para poder fazer justiça ao povo através de sacrifício e oferta pelo pecado, e Deus perdoar o seu povo, livrar o seu povo e abençoar o seu povo. Então Israel viveu nesse spin, né? Nesse loop direto, fazendo isso, pecando, peca, se arrepende, se converte, é perdoado, é abençoado. Só que quando Jesus chega, está tudo debaixo do pecado. 400 anos, 400 e poucos anos, mais de 490 anos sem profeta, sem perdão, sem remissão, sem nada. Tá? Então Jesus vem para mudar o coração desse povo. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a minha aliança, diz o Senhor. Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: vocês precisam conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Essa é a palavra do Senhor. Leia lá o resto, né? Até o capítulo 30, até o versículo 35, Jeremias 31, do 30 até o capítulo 35, né? Não, até o capítulo 38, até o capítulo 40, 35, do capítulo 30, do 31 ao 40, né? Fala aí da aliança do Senhor. Então,
Assim nós vamos encerrando hoje, mas esse programa Palavra do Avivamento, que é a leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, o avivamento, aqui no canal Palavra do Avivamento. O canal é para isso mesmo, trazer a palavra, tá? A leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, porque o verdadeiro avivamento só acontecerá na igreja se os mestres, anciões e líderes e todos, pastores, presbíteros e todos que cuidam, bispos, que cuidam da igreja de Deus, começar um programa urgente da leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Tem essa leitura, tem esse estilo de vida, lendo continuamente a Palavra de Deus toda, não haverá avivamento. Por quê? Porque é pela Palavra de Deus que vem do derramado do Espírito, conhecimento e sabedoria, e o verdadeiro avivamento vem pela leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Lógico, junto com orações e jejum e pregações e cultos e tudo mais. Tá? Hoje, aqui, mais um programa Palavra Viva. Vamos orar para a gente encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo teu grande amor, pelo teu grande cuidado que o Senhor teve com o seu povo Israel. E assim nós podemos hoje, como igreja, ver como que o Senhor é fiel, como que o Senhor é maravilhoso, como o Senhor cuida. A verdadeira parte social, a verdadeira ação social dentro da igreja é pregar e levar a tua palavra para todo aquele que queira crer, para todo aquele que é pobre, para todo aquele que precisa de ouvir e ter um novo nascimento. Não importa, rico, grande, pequeno, qualquer pessoa na terra, Senhor, tem que ouvir a tua palavra para que ele venha se arrepender dos seus pecados e assim sair desse estilo de vida miserável, Senhor. O verdadeiro cuidado social vem do Senhor através da tua palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra é Jesus Cristo. Jesus é a palavra de Deus que sai da boca de Deus e vem e nos sacia e nos mata a fome de Deus e nos limpa e nos purifica de todos os nossos pecados e assim nos livrando de toda maldade e corrupção, do domínio das trevas e a escravidão neste mundo, da natureza humana caída e corrompida. Obrigado, Senhor, por esse alimento verdadeiro que é a tua palavra que acabamos de ler e entender. Obrigado por Jesus Cristo, seu Filho, que veio nos saciar a nossa sede, veio saciar a nossa fome através do seu sangue e através da sua carne, que nem ele mesmo disse lá em João capítulo 6. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. E por isso eu declaro e eu digo, todo aquele que comer verdadeiramente da carne de Cristo e beber do seu sangue, através da fé, confessando a Cristo, não literalmente comendo e bebendo algo, mas com a sua boca confessando a Cristo como único Senhor, estará verdadeiramente comendo e bebendo de Cristo. E esse sangue e essa carne nos purifica e nos limpa de todos os nossos pecados, porque essa carne porque nela foi derramada a amarga ira de Deus sobre Cristo Jesus, para que Deus ficasse satisfeito e assim a justiça fosse feita a Deus para nosso favor por meio de seu Filho amado Jesus Cristo. E ao crer em Cristo nós tomamos posse dessa bênção, nós comemos e nos alimentando, e comendo e se alimentando de Cristo, ao confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, teremos vida eterna através da sua vida derramada em nosso favor naquela cruz. E o Espírito de Deus faz todo esse trabalho e toda essa obra, nos dando vida pela palavra, que é Jesus, que nem o próprio Senhor Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Então que essas palavras que aqui foram lidas, Senhor, vá nas mentes, nos corações, em todo esse Brasil, em todo esse país, em toda essa nação, em cada irmão que assiste, Senhor, pelo Facebook ao vivo, pelo Hubble e pelo YouTube, pelo Substack, Senhor. Leva vida em abundância e perdão, Senhor.
sobre essas vidas que necessitam, Pai. Aviva a tua igreja pela leitura da palavra. Coloque no coração e na mente desses líderes para que a leitura de Deus se torne, Senhor, um hábito, para que ela se torne uma cultura, um alimento verdadeiro dentro das igrejas. Em nome de Jesus, ó Pai amado, faça isso, ó Pai, para a glória e louvor do teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa toda a vida, toda a alma que assiste esse estudo aqui junto comigo, essa leitura da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. E assim, meus irmãos, vocês tenham um ótimo dia, Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser, né? Lembro dos dias no deserto, um caminho de areia e sol. Oh, Deus nos guiou com sua mão, nos deu a lei, nos deu farol. Oh, em Deuteronômio, a voz que ecoa, um pacto fiel a firmar, mandamentos pra guardar, seu amor pra nos guiar, com todo o coração, alma e vigor, amar o Senhor, nosso Salvador. Obediência que nos leva a cada passo, a bênção real na terra prometida, um rio de vida, um amor sem igual. Seu jugo é suave, seu fardo é leve, em seus passos vamos andar, com o coração reto, sempre pra adorar. 12 tribos juntas, um povo a erguer, honrando o nome que nos faz viver. De todos os deuses, só Ele é Senhor, o grande e poderoso, nosso pastor. Em cada passo, em cada oração, fiel Ele é, nos dá sua direção. Com todo o coração, alma e vigor, amar o Senhor, nosso Salvador. Obediência que nos leva a cada passo, a bênção real na terra prometida, um rio de vida, um amor sem igual. Seu jugo é suave, seu fardo é leve, em seus passos vamos andar, com o coração reto, sempre pra adorar. Não há montanha nem vale profundo que o seu amor não possa alcançar. Se o seu mandamento é o nosso mundo, em seus caminhos queremos andar. Seja na casa ou ao andar, seu nome sempre vamos exaltar. Obediência que nos leve a amar o Senhor, nosso Salvador. Na terra prometida, um rio de vida, um amor sem igual. Seu jugo Deus suave, seu fardo é leve, em seus passos vamos andar, qual terra prometida, um caminho de vida, vamos sem igual. Amém. Terra que mana leite e mel, herança de fé e